para fora. Olha, agora está melhor. Agora está melhor. Agora vê-se a tua cara. Muito bem, está ótimo. Muito bem, Maurício. Deixa eu tirar essa máscara aqui, seguinte. Sim, tira. Ora, entretanto, nós já estamos live. Muito boa tarde a todos em Portugal e bom dia a todos no Brasil, quem nos está a seguir no Facebook. O meu nome é Marta Lourenço e sou a diretora do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, e tenho o maior prazer de vos convidar a seguir mais este episódio de Museus em Diálogo, desta vez entre Lisboa e São Paulo, porque do outro lado do ecrã do Zoom tenho um amigo, colega, já da longa data, o Dr. Maurício Cândido da Silva, que é chefe e coordenador técnico do Museu de Anatomia Veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Ele está a fazer esse trabalho desde 2010 e tem uma formação de base em História, especialização em Museologia, mestrado e doutorado em Arquitetura e Paisagismo e Urbanismo, tudo pela USP, pela Universidade de São Paulo. Muito obrigada, Maurício, por teres aceito este meu convite. E a primeira pergunta que eu te faço, bem, enfim, para termos esta conversa, não é? Para saber como é que estás e tudo isso, a primeira pergunta que te faço é, acho que sei a resposta, mas vou já perguntando, onde é que estás e como é que está a correr o teu confinamento? Primeiro o teu, e depois já falamos do museu. Diz-me lá. Bom dia aqui do Brasil, Marta e demais colegas, né, do Brasil, de Portugal, enfim, de outras regiões. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de falar aqui, de conversar com você, enfim, sobre museus, né, que é uma coisa, enfim, que a gente gosta bastante. E, enfim, é uma grande honra, acima de tudo. Eu, para te responder, estou aqui na minha casa, né, estou em isolamento, né, estou trabalhando à distância, a gente tem denominado de teletrabalho aqui na USP, tenho resolvido... Aqui também é igual, aqui também se chama teletrabalho. E desde quando? Desde quando é que começou aí? A USP, ela entrou no processo de quarentena a partir do decreto do governo do estado de São Paulo no dia 24 de março. 24 de março. A partir de 24 de março foram interrompidas as atividades na USP. Uhum. E aqui foi 11 de março, foi um bocadinho mais cedo. E então vocês entraram, e como é que foi a transição? Não deve ter sido fácil saberem em 24 horas tinham que passar para o digital. Como é que foi? Sim, a gente, no caso específico, né, do museu que eu coordeno, Museu de Anatomia Veterinária, a gente segue a orientação da reitoria, né? Então, uma semana antes, né, a gente já ficou bastante agitado com todas as notícias que estavam chegando, né, porque aqui no Brasil demorou um pouco mais para chegar, né, e na verdade, assim, embora houvesse muitos avisos, né, havia ainda uma dúvida se chegaria ao nível que chegou a Espanha, a Itália, que naquele momento estavam bem à frente, mas aí veio assim, a gente teve aí 2 semanas para se preparar dentro do museu. Então a gente fez reuniões. Primeira coisa, a gente identificou os mais vulneráveis, né, os funcionários que têm acima de 60 anos, claro, ou já têm doenças pré-existentes. Sim, então, esses eles... Sim. Aí a gente já liberou eles. Claro. E, em segundo lugar, a gente preparou um programa de comunicação para o público que o museu estaria fechado a partir do dia 24 de março. Pois. Todas as atividades passaram. E particularmente para mim, Marta, foi bem, claro, a gente teve uma situação que a gente teve que acatar,
mas era assim, a gente estava com, de março até julho, a gente tinha mais ou menos aproximadamente 110 escolas agendadas no museu. É um Né, horror. que o museu ele vem crescendo, Eu sei, né, então veio no momento de crescimento do claro, museu. claro. É que Então, já vamos falar das escolas e dos vossos públicos e tudo é, isso, mas lembra-me só, o primeiro caso no Brasil foi em São Paulo, precisamente, não foi? foi Foi. em São Paulo. O Foi, primeiro caso identificado foi em São Paulo. pois. E portanto Foi foi logo, mapeado, né? claro. É, E depois houve aquela visita do Bolsonaro à Flórida, não é? Que voltou sim, vieram doentes, e sim. portanto aí tudo, quer dizer, houve uma preocupação que já existia, mas pronto, deve ter sido a constatação que agora é que a gente vai ter impacto, não é? Do meu ponto de vista, foi uma grande irresponsabilidade do governo federal. Aliás, ele tem que ser responsabilizado em parte pela tragédia que está acontecendo no país, Pois. né? Porque haviam, né, essa identificação, havia já o anúncio da Europa, haviam planos, Claro. né, para o Brasil, né, há equipes, né, você conhece o pessoal da Fiocruz, Não, é que, pelo amor sobretudo. de Deus, o Brasil tem tido um historial recente e sem ser recente de ataque muito eficaz. O Brasil é um país que não deixa as pessoas morrerem, não é? E, portanto, eu Sim, lembro da questão do AIDS, não é? Dos medicamentos genéricos, em que fizeram frente às multinacionais para poderem ter os medicamentos sem a patente, tudo isso. Quer dizer, o Brasil estava preparadíssimo do ponto de vista científico, sim, do ponto de vista médico, para enfrentar, e tem enfrentado outras pandemias, sim. quer dizer. Portanto, não se percebe de facto. Este é o segundo país, hoje em dia, é o segundo país a seguir aos Estados Unidos. Não é? Sim, sim. E eu acho que tem chances de ultrapassar, porque assim, a gente ficou um bom tempo, a gente estava um bom tempo sem ministro da educação, perdão, da saúde, Pois. né? Então, a gente está sem uma liderança, né? E agora o que é interessante, Marta, porque havia um plano, né? Havia um plano de ação. E esse plano foi boicotado, né? Ele não, quer dizer, na medida ele não foi colocado em prática, Pois. né? Então, que era toda a questão de isolamento, toda a questão de preparação dos hospitais. Claro, claro. O Brasil tem um bom sistema de saúde, que é o Sistema Único de Saúde, Uhum. né, que é um sistema público, que ele vai do hospital até o posto de saúde, Pois. todas as comunidades. Claro, Então, ele tem um mapeamento, né? A gente trabalha com isso, né? Da rede, da informação. É um claro, sistema que tem informação das pessoas mais vulneráveis. claro. Não, eu Né? sei. Portanto, é muito Não foi surpreendente. colocado em prática É isso isso. deliberadamente. Por razões políticas, pois. Olha, está um barulho horrível aí, acho eu. Eu vou só um segundinho, deixa eu passar para Podes ir cá. à vontade. É o quê? É um passarinho? São psitacídeos. O que é isso, Periquitos. psitacídeos? Explica lá. Periquito. Já percebi. Sabe, o periquito, o papagaio, eles Sim, têm o mesmo formato, né? São sim. psitacídeos. Fica Ai, que muito escuro saudades. assim? Não, tá bom. Ai, que saudades que eu tenho de São Paulo, meu Deus. É, Bom, vamos lá então à nossa conversa. Agora que já fizemos o introito político, económico, etc., eu espero que, francamente, que a situação no Brasil tenha um volte-face sim, rápido e que pare o sofrimento das pessoas e as mortes, e quer dizer, que possam ser feito tudo o que é possível, não é? Para evitar o sofrimento das pessoas, o luto, a tristeza. Quer dizer, realmente os governos é o mínimo que têm que fazer, é defender as pessoas, é defender as populações, e portanto eu espero que tudo corra por melhor agora. Pode ser que as pessoas acordem, não é? Que realmente é uma situação muito grave que está a sim. acontecer. Você conhece bem o Brasil, né, Marta? Assim, o Brasil tem pessoas de alta qualidade, né? Sim, claro. É um país, ele é bastante, digamos, com muitas diferenças, né? É muito Muitos é complexo, matizes, claro, né? claro. Ele é bem complexo.
mas a gente está numa grave crise de saúde econômica e política. É verdade, é verdade. Então, isso tudo culminou por verdade, assim, todas as condições para uma tragédia, para mim, estão apresentadas, sabe? Ninguém sabe o desfecho disso, né? Para uma catástrofe, pois. É uma catástrofe, né? Ainda por Então, cima, esta coisa, eu agora não quero falar mais do vírus, mas ainda por cima houve mais esta coisa de ter sido primeiro na Europa, não, primeiro na China, não é? Mas sim. Irão, depois foi o Irão, depois Itália, Espanha com um pico muito grande, com o sistema de saúde em colapso, etc. Portanto, houve tempo para os outros países se irem preparando e, de facto, houve, como tu dizes, uma preparação, mas depois não foi efetivada, o que é absolutamente inacreditável, é inacreditável. Sim, é inacreditável. É vergonhoso, né? É assim, mas do ponto de vista humanitário, totalmente desrespeitoso, né, Marta? Uhum. Olha, mas agora vamos a conversas mais engraçadas e interessantes e até para os nossos seguidores no Facebook te conhecerem melhor e conhecerem melhor o teu museu. Conta-nos lá como é que um historiador, não é? Tu tens uma licenciatura, uma graduação, como vocês dizem, em História. Como é que um licenciado em História vai parar a um museu de Medicina Veterinária? Conta-nos lá, conta-nos lá. Sim, é realmente assim, é uma trajetória, sempre que eu penso nisso que você está falando, né? Eu acho um pouco engraçado e curioso e até um tanto quanto particular nessa trajetória, porque eu até se for pegar eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então eu fui trabalhar na indústria de metalurgia. Eu não sabia. Então, antes de tudo, eu sou torneiro mecânico, né? Que engraçado. Eu trabalhei em oficinas, então eu trabalhei 5 anos, eu fui metalúrgico, operário, fabril, e é onde eu comecei a ter mais habilidade com ferramentas, com materiais, né? Então, mas aí durante o colégio eu fui bastante influenciado, fiz um colégio técnico em mecânica, eu fui bastante influenciado por uma professora de história. Que engraçado. E aí não, os professores mudam as nossas vidas, não é? Quantas vezes não ouvimos dizer? Ainda bem que tem os professores, né? Ainda bem que tem professores. E aí eu fui e aí eu comecei a me interessar muito, né, pela área de história, e aí eu busquei me ingressar na Universidade de São Paulo. Eu consegui ingressar e logo no primeiro ano, né, eu conhecia muito superficialmente os museus. E no primeiro ano da história, eu comecei a museus da frequentar USP, os museus da Universidade de de São forma Paulo. geral. Na minha família, a gente não tinha o hábito, né? Minha família é mais da periferia, então a gente sempre teve um distanciamento, né? Até a minha ida para a universidade, eu acabei me desgarrando, né, da minha família. E aí eu comecei a me interessar muito por esse universo dos museus. O primeiro museu que eu comecei a trabalhar, né, foi na saudosa Estação Ciência da USP. Sei. Eu fui monitor lá e aí eu me encantei pelo universo dos museus. Eu conheci-te no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, lembras-te? Lembro, a gente foi na reforma que a gente fez, né, em 2001. Fantástico aquele museu, fantástico o Museu de Zoologia. Ele estava todo de perna para o ar, né? A gente estava mexendo em tudo. E eu lembro muito bem de uma frase que você me falou naquela ocasião, que você falou: aproveite o diretor que você tem, porque nem sempre os museus têm bons diretores. É verdade. E na verdade, assim, eu vou entrevistá-lo aqui também nos Museus em Diálogo, lá mais para a frente. Mas isso é verdade, né, Marta? Os museus dependem muito da sua direção. Da liderança, não é? Da liderança. É a mesma coisa que os políticos e os governos, não é? Quem está à frente, quem inspira, quem conduz, é fundamental para mobilizar as pessoas, motivá-las e tudo isso, não é? Bom, e aí eu fiz, né? Eu comecei a atuar na Estação Ciência quando abriu uma vaga para fazer um concurso, né? Para implementar o Centro de História da Enfermagem. Né? Então eu prestei esse concurso, acabei entrando na vaga
e trabalhei durante 2 anos na implementação. Né? Então, eu já tive desde cedo, minha trajetória toda é em museu universitário. Já percebi. Né? Desde o princípio. Claro. Então, eu trabalhei nessa implementação do Centro Histórico da Enfermagem e comecei a me interessar pela área. E a estudar, e porque depois fizeste o mestrado, não é? Em museologia. E aí foi muito interessante, Marta, porque aí eu fui para o museu, depois eu passei para o Museu de Arqueologia e Etnologia, isso em 2004, e eu fiquei lá até até 1994. Sim. Né? Quando eu eu entrei no Museu de Arqueologia e Etnologia e fiquei até 2000, o ano de 2000 lá. Então eu participei do processo de montagem da exposição de longa duração. Sim. E eu ainda era um pouco tímido, né? Eu tinha acabado de entrar na área, mas eu sentia que o pessoal tinha dificuldade dentro da universidade pela atividade prática. Na universidade tem excelentes pensadores, mas na hora de fazer alguma coisa sempre esbarra nas discussões, nas plenárias, né? Então, muita conversa, muito blá 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 blá. Então, eu ia assim, eu adorava fazer isso. Eu pegava o acrílico, fazia base de madeira, fazia os desenhos técnicos. Aproveitando as tuas competências finas, Sim. Não é? Que fantástico. E aí o pessoal se interessou bastante no meu trabalho e pediram para ver se essa coisa da oportunidade, né? Claro. Tinha surgido uma vaga no setor de museografia, né, do MAI. Então, me convidaram, né, depois dessa experiência da exposição, para coordenar para implementar esse setor. Claro. E aí eu fiz, assim, acho que com uma certa... digamos, para mim, eu estava mexendo com materiais, com coisas que eu gostava. Claro. Estavas a fazer, não é? O fazer. Exato. Isso, colocando em prática. Colocando em prática. Você tinha que colocar lá, exibir um vaso romano de 3.000 anos. Todo mundo tinha medo de colocar até a mão, né? Então, eu fazia a base, fazia de forma segura para colocar, né? Com apoio. Então, acho que... Eu não sabia, não conhecia nada desta faceta. Então foi o primeiro a Estação Ciência, depois o MAI, depois a Zoologia, não foi? Depois o Museu de Zoologia. Antes do MAI, eu fui para o Museu Histórico da Enfermagem. Claro, da enfermagem. Depois o MAI, depois Zoologia. Ou seja, tu conheceste quase todos os museus. Quantos são já agora os museus da Universidade? Da USP, a gente tem 40 museus dentro da Universidade de São Paulo. 40 museus da Universidade de São Paulo. Magníficos, muitos deles. Magníficos. Sim. Visitem o site, já agora deixa-me dizer aos nossos seguidores do Facebook, visitem o site da Universidade de São Paulo e vejam que eles têm lá, não sei se estão todos online, os 40, porque alguns são coleções departamentais, estou-me a lembrar. Sim, não é? sim. Tem museus, sítios históricos, museus enormes, e portanto na capital, no interior. Espalhados por vários locais, portanto vale muito a pena conhecer e quando a gente puder visitar o Brasil outra vez, espero que seja em breve, visitar, não é? Ir lá e conhecer os acervos, conhecer as pessoas. Mas agora ia passando, porque o tempo vai avançando, eu vou fazer um curto-circuito direto para o museu, o teu atual museu, que é um museu muito especial dentro da USP, porque está dentro da faculdade, de uma faculdade, não é? Está dentro da faculdade. Explica-nos lá, para as pessoas que não conhecem o teu museu, faz-nos lá uma visita guiada, o que é que tem, o que é que as pessoas podem visitar, o que é que se pode ver, que tipo de acervos é que tem, quantas pessoas trabalham contigo, faz-nos lá assim uma visita rápida. Só para situar, Marta, o Museu de Anatomia Veterinária, né, ele é um museu que fica, como você já ressaltou, dentro de uma faculdade, dentro de uma escola. No universo dos museus da USP, digamos, é relativamente comum, ou dos museus universitários, mas lembrando que a USP tem 4 grandes museus estatutários, né, ou seja, museus que como se fosse uma faculdade, uma unidade, que é o Museu de Arqueologia e Etnologia,
Etnologia. Museu de Zoologia. Qual? Zoologia. Zoologia. O Museu Paulista. Museu Paulista. Que vai ser reinaugurado em 2022. E E o Museu o de Arte Contemporânea. Arte Contemporânea. Portanto, Arte Contemporânea, Museu Paulista, Museu de Zoologia e Museu de Arqueologia e Etnologia. Estes têm estatuto equivalente à escola, à faculdade, não é? Isso. Eles têm um corpo de docentes, têm revistas, têm bibliotecas, enfim. São museus bastante robustos, né? E, por exemplo, um deles, o Museu de Zoologia, ele está entre os 10 institutos da Universidade de São Paulo que mais publicam, né? Então, tem pesquisador lá que publica 3 artigos por ano em revistas. Então, é um museu com uma alta produção de pesquisa. É um bocadinho, também tem acervos muito maiores, etc. Portanto, tão diferente, num nível diferente. E depois existe uma grande diversidade, não é? Perfeito, Marta. Aí a gente tem o que eu numa categorização desses museus, eu chamaria de museus de unidades, claro, né, que eles estão nas unidades de ensino e pesquisa. Porque além desse, a gente tem um outro grupo, que eu não vou entrar, mas só para mencionar, que são os museus ligados aos órgãos centrais, que são ligados às reitorias ou pró-reitorias, né? Então, a gente tem museus que muitas vezes ele não está ligado a uma escola, ele está ligado diretamente à pró-reitoria. claro. Então é interessante a gente, quando for visitar algum desses museus, ver, a gente fala museu universitário, mas é uma diversidade muito grande. Pois é uma diversidade muito grande. Olha, mas fala-nos lá agora do teu. Então, o Museu de Anatomia Veterinária, ele é um museu que foi oficialmente criado em 1984, né? Ele já existia antes, né? Mas é em 84 que ele é oficializado dentro da instituição. Né? Ele é um museu que hoje a gente tem atualmente cerca de 1.100 exemplares. Né? É um museu que eu considero de médio porte em função, né, do seu atendimento do público, que eu já vou dizer para vocês, mas ele é um museu que essa coleção dele surgiu a partir do ensino da anatomia veterinária. Então, são peças didáticas montadas pelos professores, pelos técnicos e pelos alunos como resultado das atividades discentes, as atividades de ensino da prática de anatomia. Uhum. Então, a anatomia, né, Marta, é uma história bastante interessante. Claro, e precisa de tocar e de manipular, portanto, quer dizer, ou seja, os alunos que um dia serão os veterinários, não é? E neste caso, sim, gerações de veterinários que foram treinados ali na faculdade da USP, geraram, não é? Produziram estes objetos, estudaram com base nestes objetos, que são o quê? São basicamente bichos, certo? Sim, a gente tem então a coleção de boa parte do material é osteologia, né? Ou seja, são esqueletos. Isso, esqueletos. Né? São esqueletos que a gente tem, né? É interessante que eu vou até colocar aqui, né? A mesma pergunta que a gente faz quando o público entra no museu, né? Que tipo de coisas vocês vão encontrar aqui? O que vocês imaginam, né? Quem nunca veio vai entrar num museu de anatomia veterinária. Né? Então, normalmente, né, os alunos ou o público respondem, interagem, né, que vai encontrar bichos, animais. Né? Agora, quais são os animais? Né? Então, assim, as pessoas, de certa forma, a gente vai desmistificando um pouco essa atuação do médico veterinário, que é o profissional que cuida de cachorro e gato. Pois, a pessoa tem a ideia, não é? Claro. Que normalmente é isso que a gente está associado, nós do meio urbano, né, principalmente. Mas a gente demonstra, né, então, ali que pela coleção do museu a gente vai ter esqueletos de tigre, de elefante, de girafa, de rinoceronte. Por causa da comparação, não é? Porque era preciso fazer comparações. Pois. Sim, e esse material ele foi todo gerado a partir de óbitos de animais, ou no hospital veterinário, ou no zoológico, por exemplo. Jardim zoológico, exato. Onde os médicos veterinários, né, atuam também para cuidar da saúde dos animais. Claro. Olha, e uma coisa, e quando vocês, a partir de 24 de março,
quando vocês tiveram o vosso, enfim, tiveram que fechar, como toda a USP, etc., vocês estavam preparados, enquanto museu, para agarrar uma audiência, públicos que estão eles próprios também fechados em casa, impedidos de sair, impedidos de ir ao museu? Quer dizer, que tipo de coisas é que vocês têm? Redes sociais, Facebook, Instagram, como é que... Conta-nos lá e, ao mesmo tempo, aproveita para fazer publicidade, que é para a gente seguir, para os nossos seguidores irem ver na página as atividades que foram fazendo. Então, nós temos, quando fechou o museu, eu confesso que a gente não tinha uma dimensão clara do que seria, nem quanto tempo, né? Então, o nosso museu ele tem uma equipe bastante reduzida, né? Boa parte é composta pelos técnicos que preparam as peças, porque a gente também dá subsídio para as aulas de anatomia veterinária. Claro. Então, assim, a gente não tinha uma estratégia. Eu passei a contar com essa estratégia, né, a partir do fechamento do museu, vendo algumas situações em outros museus semelhantes, né? Então, nós temos o site do museu que acabamos de renovar. A página do museu é mav.fmvz.usp.br. Esse é o site do museu. Eu vou pedir à Ana Godinho para depois pôr o link nos comentários do Facebook para facilitar, para ajudar as pessoas. Portanto, existe uma página. Existe. E por meio dessa página você entra no Facebook e no Instagram. Okay. Nós temos um Facebook que a gente posta algumas atividades que estão sendo feitas pelos bolsistas. Nós, em função da pandemia, enfim, de tudo que está acontecendo, a gente retomou um programa chamado Destaque do Mês. Que é uma atividade do bolsista que ele tem que escolher uma peça do museu, né, fazer um comentário e escrever um artigo em cima dessa peça. Da peça. Isso exercita tanto ele, né, quanto de conhecimento da anatomia daquele exemplar, quanto também ele fazer uma divulgação científica. Com certeza. Então, a gente tem colocado essas publicações. Mas nós não conseguimos implementar uma ação educativa mais efetiva com esse público. Né? Que isso é um treinamento que a gente ainda está fazendo. Todos porque nós. Porque eu estava nesse momento do museu, Marta, assim, eu estava justamente criando um vínculo, buscando criar um vínculo com os professores das escolas. Da faculdade? Não, da rede de ensino mesmo. Em geral. Por quê? Né? Para nós, tem um desafio muito grande de como você trabalhar um museu de anatomia veterinária. Pois é. Né? Porque ele é um museu bastante especializado. É especializado, tu precisas tocar, os alunos têm que tocar. Quer dizer, como é que isto tudo se resolve? Não dá só mostrar imagens, pois não. Tem que haver uma... Sim. É difícil, não é? De facto, não é fácil. Eu até falei com um professor que é anatomista, um grande anatomista lá da faculdade, porque eu estava perguntando dessas novas mídias para ele, né, os 3Ds, enfim, e ele falou, Maurício, eu como anatomista, a questão da textura da peça, muitas vezes o odor, né, o cheiro da peça, o peso da peça, ele falou isso é importante, ele falou, essas ferramentas, elas complementam. Isso. Mas as coleções são insubstituíveis. Claro, porque tu queres de facto todos os sentidos, todas as competências, despertar todas as competências nos alunos. E se fica um ecrã, não é só limitado a um ecrã, todas essas outras, quando eles estiverem no terreno, numa situação concreta de vida real, estão despreparados, não é? Porque nunca pegaram numa tíbia, uma vaca, ou o que for, sei lá, não sei. Sim. Você tem alguns procedimentos, né? E aí já falando também um pouco da exposição, que a gente vem implementando, Marta, e buscando colocar, que esse é um desafio interessante para mim, com um museu como esse, né? Primeiro, ampliar o espectro do museu, não só de anatomia, mas para todas as áreas da veterinária, como, por exemplo, patologia, como, por exemplo, clínica, médica,
né? Então, o médico veterinário faz cirurgias, né? Então, né, eu até brinco com o pessoal, quem já fez cirurgia, né, ou quem não fez, é interessante você perceber, ou quando você vai vasculhar lá o currículo do seu cirurgião, qual o nível de entendimento dele de anatomia. Isso, Ele pelo tem que ser amor um de bom Deus. anatomista, né? Exato, Então, um exato. bom cirurgião é um bom anatomista. Claro. Então, esse manuseio, ele é importante, né? Então, o Não, é que a verdade. gente tem... Mas os professores, mas a faculdade toda também fechou, portanto, os professores têm que ensinar os alunos, quer dizer, as aulas todas, incluindo as Sim, aulas práticas, estão passaram suspensas. ao Zoom, não sei qual é a plataforma que usam, mas quer dizer, há de ser parecido com o Zoom. Está toda a gente, como aqui na Universidade de Lisboa, Sim, está toda a gente, incluindo engenheiros, etc., com aulas. sim. Agora aqui já acabou o semestre. Acabaram agora os exames, portanto, nós estamos desfasados de vós, não é? Há esta diferença. Vocês estão agora no inverno, aliás, vê-se pela tua roupa, não é? Vocês estão no inverno. Está bem frio. A E, Universidade de São Paulo já decretou que nesse segundo semestre todas as aulas serão virtuais e as pois, aulas práticas vão ficar para o começo do ano que vem. pois. Isso já teve um No fundo, decreto, né? no fundo, depois tem que haver apanhar a carruagem, não é? Quer dizer, agora dá-se as Sim, aulas teóricas todas, mas depois tem que haver um sim, compacto qualquer em que das ciências, tecnologias, das medicinas têm que apanhar o barco, não é? Isto sim, é mais fácil para as humanidades, eu diria, não é? Porque, em princípio, sim, é sim. leituras e tal, não é? Não. É. O que é Mas, interessante, Marta, que vem dentro das várias conversas, né, que a gente vem estabelecendo ao longo desses anos, né, e a gente sempre volta a esse assunto, é com relação à importância das coleções, né? As universidades são celeiros de produção de coleções, né? É inevitável, né, esse acúmulo de materiais. uhum. E o nosso caso, né, um dos desafios é como você fazer a relação, né, porque o museu ele é pequeno, especializado para É pequeno, mas veterinária. lindo. Mas é pequeno, mas lindo. Eu adorei visitar o teu museu. Adorei. Aliás, Obrigado. eu agora, cada vez que, à medida que vou ficando mais velha, vou tendo assim um gosto especial por museus cada vez mais pequenos, porque acho que eles podem ser Sim, mais experimentais, podem fazer coisas diferentes, podem, não é? Têm mais margem do que aqueles museus maiores, etc., que têm algumas dificuldades, às vezes, em pôr a roda a andar, não é? sim. Eu também tenho tido esse gosto, o mesmo que você. E o nosso tem uma característica que a gente não tem, não sei se pode usar esse termo, não tem reserva técnica, ou seja, todo o Está acervo do tudo à vista. museu Está tudo à está vista. na exposição. Ou, se a gente olhar de uma outra forma, é uma reserva técnica organizada, né? Pois. Porque todo o material está exposto, Sim, mas né? está Isso, muitíssimo bem exposto. O é, projeto de museografia é muitíssimo interessante e obrigado. chama muita atenção. É muito orientado para a didática, mas quer dizer, todos nós que entramos no teu museu não sabemos, quer dizer, quem é que sabe de anatomia veterinária? Portanto, a gente somos Sim, todos iniciados, não é? sim. Na matéria, portanto está muito interessante e muito cativante, muito E não é um acervo fácil de você que não é um conhece os assunto. bastidores, anatomia é um tema de ou paixão ou de ódio, né? As pessoas assim. Pois Tem é, gente, eu já tive aluno que passou mal. Isso não, alunos, acontece. claro, claro. Ele A passou anatomia, mal, a perna balançou quando ele claro, viu um claro. cadáver de um cachorro, né? Ai, que Mostrando horror. as suas partes. Pois é, eles fazem coisas horríveis, não é? É, Dissecam gatos e. Não, gatos não sei sim, se dissecam, mas sapinhos, é sapo, não sim. é? É Agora sapo. tem criança, Marta, que adora. Tem É. criança que fica ali vendo, ajoelha, vê o coração e quer mexer, quer pôr a mão, quer. Curiosidade, tem curiosidade, não é? E esse é que Então, a gente... são que a gente tem que estimular. Os museus servem para isso também, para estimular. E também para tirar Sim, o medo aos outros. Quer dizer, afinal, um sim. coração é um coração, seja ele onde for, não é? Se nunca viu, quer dizer, é uma boa oportunidade de ver no teu museu. Olha, sabes que nós já estamos no fim da nossa conversa, o tempo passa a correr, não se dá por ele, não Eu é? falo muito, né, Marta? Não, e eu também, olha, eu não me calo. Bom, mas o que é que eu ia dizer? Ia-te fazer uma última pergunta. Ah,
que tem a ver com o seguinte: toda a gente já diz que o mundo mudou, já é um clichê, não é? O mundo nunca mais será o mesmo. O mundo, quer dizer, nunca mais voltaremos ao pré-Covid. Até há aquela coisa, não sei se já viste, no ano 1994, BC, não, AC, antes do Covid, quer dizer ou seja, há de facto daqueles momentos em que a gente sente que a vida, pelo menos durante algum tempo, não será exatamente igual. Portanto, a minha pergunta era: o que é que tu gostavas? O que é que tu gostavas na tua vida, na USP, no Brasil, que mudasse completamente e nunca mais voltasse a ser como era no pós-Covid? Diz-nos lá. Isto agora não estavas nada preparado para esta pergunta, mas não faz mal. Mas pensa. O que é que tu gostavas que nós abandonássemos e nunca mais pensar? Quer dizer, que nunca mais voltássemos atrás de maneira a ser... O que é que achas? Assim, eu não sei, eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu saberia te dizer mais assim, uma coisa que eu gostava e que eu acho que eu tenho medo de perder, na verdade, é a convivência do espaço público, sabe? De estar com outras pessoas em espaços, né? Tanto o cinema, os museus, os teatros, show, por exemplo, uma coisa que eu gosto, os próprios barzinhos, né? Mas estar com outras pessoas. Então, o meu medo é a gente perdeu essa segurança, né? Então, assim, isso agora uma coisa que eu acho que a gente poderia abrir mão, né? Assim, da nossa falta de sensibilidade, né? E eu falo muito aqui da nossa situação com o próximo, né? Então eu gostaria que realmente isso ficasse para trás, né? De a gente se importar mais em forma de sociedade, né? Importar mais com a qualidade de vida das outras pessoas. Sim. Então, eu gostaria que a gente abandonasse isso. Isso é uma grande chamada de atenção, não é? É uma grande chamada de atenção para o outro que está desprotegido, que está vulnerável, que é pobre, que não tem acesso, que não tem os mesmos regalias, que nem sequer pode confinar, que nem sequer tem o privilégio de poder ficar em casa, porque não pode, não é? Sim. E, portanto, eu acho que essa sensibilidade, compaixão, empatia, compreensão uns com os outros, eu acho que isso até já quase ganhamos, porque não sei se sentiste, mas toda esta situação nos aproximou uns dos outros. É paradoxal isto, mas sentimos de uma forma mais pungente as dificuldades, sentimos... Portanto, eu penso que poderá ser uma coisa que a gente abre mão, não é? A falta de sensibilidade, aquela coisa de viver o dia um atrás do outro, todos iguais, sem olhar para quem está à nossa volta e sem nos preocuparmos com eles. Eu acho que não o senso de unidade, que nós somos uma sociedade, sabe? Que a gente, claro que tem as diferenças e tem que ter. Claro, tem que ter. Claro. É fundamental que haja discordância, que haja, mas eu digo no nível de respeito, como você falou, de pessoas vulneráveis, né? Que a gente pudesse mudar essa nossa atenção. É isso. Olha, Maurício, não podias ter acabado melhor e eu agradeço-te muito. Agradeço também a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 3 de julho, à tarde, em Portugal, e de manhã no Brasil, a paciência que tiveram, a atenção que tiveram connosco, de estar aqui, enfim, a partilhar esta amena conversa, e espero por vós na próxima sexta-feira outra vez, e até breve. Muito obrigada. Muito obrigado, Nata.